Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Santa Úrsula Ledóchowska, fundadora das Irmãs Ursulinas do Coração de Jesus Agonizante. De origem austríaca, Úrsula era irmã da Beata Maria Teresa. Tornando-se ursulina em Cracóvia, atuou na Rússia, Suécia e Finlândia como educadora de jovens. Em 1920 fundou a sua congregação, dedicada à assistência dos pobres, idosos e enfermos. Foi canonizada por São João Paulo II em 2003. São Paulo VI Papa. João Batista Montini nasceu em Concesio, uma cidadezinha nas proximidades de Brescia, em 26 de setembro de 1897, no seio de uma família católica muito comprometida com a política e a sociedade. No outono de 1916, entrou para o seminário em Brescia e 4 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal na catedral. Foi enviado a Roma para continuar a estudar filosofia, na Pontifícia Universidade Gregoriana, e ciências humanas na Universidade Estadual. Formou-se em Direito Canônico em 1922, e em Direito Civil, em 1924. Ofícios no Vaticano. Em 1923, Montini recebeu seu primeiro encargo pela Secretaria de Estado do Vaticano, que o designa a Nunciatura Apostólica de Varsóvia. No ano seguinte foi nomeado minutador. Naquele período participou de perto das atividades de estudantes universitários católicos, organizadas pela FUSI, da qual foi assistente eclesiástico nacional, de 1925 a 1933. João Batista Montini foi um estreito colaborador do cardeal Eugênio Pacelli, ao lado do qual permaneceu sempre, até quando foi eleito Papa, em 1939, com o nome de Pio XII. Foi Montini que preparou o esboço do inútil extremo apelo pela paz, que o Papa Pacelli lançou, através do rádio, em 24 de agosto de 1939, às vésperas do grande conflito mundial. Com a paz, nada se perde. Com a guerra pode-se perder tudo, da Igreja Ambrosiana ao trono pontifício. Em 1954, João Batista Montini tornou-se, repentinamente, arcebispo de Milão. Com isto demonstrou o verdadeiro pastor oculto em si, dedicando atenção especial aos problemas do mundo do trabalho,
a imigração e as periferias. Promoveu a construção de mais de 100 novas igrejas, lugares apropriados para desenvolver sua missão de Milão em busca dos irmãos distantes. Dom Montini recebeu, antes, a púrpura cardinalícia de João XXIII em 15 de dezembro de 1958, e participou do Concílio Vaticano II, onde apoiou abertamente a linha reformadora. Após a morte de Angelo Roncalli, foi eleito Papa, em 21 de junho de 1963, escolhendo o nome de Paulo, com uma clara referência ao apóstolo dos gentios. A força reformadora do concílio. Um dos objetivos fundamentais de Paulo VI foi dar continuidade, em todos os aspectos, à obra do seu predecessor. Por isso retomou os trabalhos do Concílio Vaticano II, conduzindo-os com atenciosas mediações, favorecendo e moderando a maioria reformadora, até a sua conclusão, em 8 de dezembro de 1965. Mas antes foi anulada a mútua excomunhão, ocorrida em 1054 entre Roma e Constantinopla. Coerente com a sua inspiração reformadora, atuou uma profunda ação transformadora das estruturas do governo central da Igreja, criando novos organismos para o diálogo com os não-cristãos e os infiéis, instituindo o Sínodo dos Bispos e encaminhando a reforma do Santo Ofício. Comprometido com a difícil tarefa de implementar e aplicar as orientações que emergiram no Concílio Vaticano II, Paulo VI deu impulso também ao diálogo ecumênico, mediante encontros e iniciativas relevantes. O impulso renovador no âmbito do governo da Igreja traduziu-se depois na Reforma da Cúria, em 1967. As encíclicas em diálogo com a Igreja e com o mundo. O desejo de Paulo VI de dialogar no âmbito eclesial com as várias confissões e religiões e com o mundo, esteve ao centro da sua primeira encíclica Ecclesiam Suam, de 1964, seguida por outras 6, entre as quais a Populorum Progressivo de 1967, sobre o desenvolvimento dos povos, que teve uma ampla ressonância, e a Humanae Vitae de 1968, dedicada à questão dos métodos de controle da natalidade, que suscitou inúmeras controvérsias, até em muitos ambientes católicos. Outros documentos importantes do pontificado de Paulo VI foram a Carta Apostólica Octogésima Diveniens, de 1971, pelo pluralismo do compromisso político e social dos católicos, e a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi de 1975, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. A novidade das viagens apostólicas. As ideias inovadoras de Paulo VI não se restringiram apenas no âmbito do Vaticano. Ele foi o primeiro Papa a dar início ao costume de fazer viagens, desde a sua eleição. Ao período conciliar, remontam suas 3 primeiras viagens das 9, que, durante seu pontificado, o levaram aos 5 continentes. Em 1964, foi à Terra Santa, depois à Índia e em 1965, a Nova York, onde fez um discurso histórico diante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em território italiano fez 10 visitas pastorais. A aspiração mundial deste Papa pode ser percebida também na obra de maior ênfase do caráter de representação universal do Colégio Cardinalício e do papel central da política internacional da Santa Sé, sobretudo pela paz. A propósito, instituiu o Dia Mundial da Paz, celebrado todos os anos, desde 1968, no dia 1º de janeiro. Seus últimos anos e falecimento. A fase final do pontificado de Paulo VI foi assinalada dramaticamente pelos fatos históricos do sequestro e morte do seu amigo, Aldo Moro, pelo qual, em abril de 1978, fez um apelo às Brigadas Vermelhas pedindo a sua libertação, mas em vão. Paulo VI faleceu, quase improvisamente na noite de 6 de agosto do mesmo ano de 1978, na residência apostólica de Castel Gandolfo, e foi sepultado na Basílica Vaticana. Foi proclamado beato em 19 de outubro de 2014 pelo Papa Francisco, que também o canonizou na Praça de São Pedro, em 14 de outubro de 2018. Oração de Paulo VI. Eis a oração que Paulo VI rezava nos momentos de dificuldade. Senhor, eu creio, eu quero crer em vós. Senhor, fazei que a minha fé seja plena.
Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Senhor, fazei que a minha fé seja firme. Senhor, fazei que a minha fé seja forte. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre. Senhor, fazei que a minha fé seja ativa. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde. Amém.